seminário da disciplina de Fitopatologia 2, onde eu tratarei sobre o controle químico das doenças do sorgo, apresentado por mim, João Vitor Custódio Faria. De modo introdutório, o sorgo é da família das poáceas, as gramíneas, né, do gênero sorgo, com 25 espécies, onde dentro dessas espécies algumas podem ser invasoras, né, dando destaque aqui para o sorgo alepense, conhecido como capim maçarambá. Ele é originário, então, entre a África e o Oriente Médio, né? Entre a África e a Ásia, aqui entre o Egito e o Oriente Médio. E no mundo, ele representa um alimento básico, lá na África e na Ásia, do seu local de origem. E no Brasil, principalmente, ele é utilizado para ração animal, forrageira e com potencial para produção de bioenergia. Então, como ele é classificado é de acordo com a sua função, de acordo com o seu uso e que ele é explorado. Então a gente tem o sorgo granífero, tem o silageiro, sacarino, biomassa, vassoura de corte e pastejo. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, no Brasil, a gente tem principalmente o sorgo silageiro e o granífero. Silageiro não é tão conhecido aqui no centro-oeste, porque ele é utilizado mais em regiões de clima árido, como o nordeste do país, né, nas partes mais superiores do Brasil, para alimentação de bovinos de importância econômica local, ou seja, utilização da carne para subsistência também. Né? O sorgo granífero ele é utilizado para rotação e sucessão de culturas, trazendo aqui para a nossa realidade do centro-oeste, sendo utilizado aqui na segunda safra, pós a soja, né, essa sucessão, essa rotação entre uma leguminosa e uma gramínea, a gente vai ver a importância disso mais à frente ao se tratar das doenças, e devido a ter a maior tolerância à seca. Esse fator aqui, ele é interessante porque, dada aos últimos 2 anos, onde o milho ele acabou perdendo, né, onde teve pouca água, pouca chuva, precipitação, e ele acabou tendo perdas em produtividade, a gente pode ter um aumento da produção de sorgo nos próximos anos. Então, as tratar de produção. Aqui em Goiás, representa a maioria das áreas plantadas do centro-oeste está aqui em Goiás, com 384 mil hectares, né? Tendo uma produtividade média aqui de 3.086 quilos por hectare, estando atrás somente do Distrito Federal, que é claro, produz uma área bem menor, né? E uma produção de 1.187 mil toneladas. No Brasil, então a gente tem cerca de 1.060 mil hectares plantados. Olha a expressão que tem aqui em Goiás, quase 1/3 da área plantada no Brasil está aqui plantada em Goiás, dada também a utilização de outras culturas no Mato Grosso do Sul, né? Então a gente tem uma grande noção do sorgo aqui em Goiás, com a produtividade média no Brasil de 2.759 quilos por hectare e uma produção aí de 2.924 mil toneladas, ou seja, Goiás também tem uma produção expressiva de sorgo no Brasil. As principais... Você deve ficar com dúvida depois. 2.924.080. 2 milhões. 2 mil, quer dizer, 1.008. É porque tem que colocar 3 zeros, né? Depois, no caso. Eu não sei que eu vi alguém falando que o era 2 milhões. Você está assim, 2 milhões. Então, as principais doenças, a gente tem o vírus do mosaico da cana, a traquinose, ferrugem, míldio, doença açucarada do sorgo, uma doença muito interessante, eu acho que vai ser nova para todo mundo aqui, a podridão seca do couro, eumitoscoliose, cercosporiose, mancha sonada, podridão vermelha do couro, podridão de escleróide e carvão da panícula, de acordo com o manual de fitopatologia. Né? E aqui temos 56 produtos registrados, de acordo com o Agrofit. Então, aqui na listagem das doenças, são 28 fungos, né? Das doenças aqui já tratadas anteriormente, onde 8 doenças são citadas aqui no manual de fitopatologia e 10
25 doenças no agrofit, né? Então o agrofit tem mais doenças do que no manual de fitopatologia. Aqui as outras doenças, destacando aqui então 3 bactérias, um nematóide espiralado, Helicotinectes sinistra, e um vírus, o mosaico do soro, que é aquele dito já anteriormente, o mosaico da cana de açúcar. Ao se falar em produtos, então, a gente entra no mofo branco causado por alternária, a gente percebe que a utilização dos produtos aqui é tudo em tratamento de semente, onde há os mesmos ingredientes ativos, que muda o produto, né? Então, tudo em tratamento de sementes. Doença podridão das sementes, né? Aspergillus, tratamento de sementes também, 2 produtos para tratamento de sementes. Aqui, bipolares, a mancha-alvo, aqui já temos 3 produtos à base de mancozeb, eles são para pulverização, né? Aplicação foliar. Oídio, também aplicação foliar. A gente só tem 2 produtos, um enxofre e um de triazol. Cercosporiose, todos os produtos aqui para aplicação foliar, né? Aqui a gente já tem uma diversificação de moléculas, a gente vê estubilulina, mancozeb, carboxamida, triazol, já tem uma diversificação maior, talvez dada a importância da doença nos corpos. A antracnose, a gente vê aqui, ó, de capo WG até suporte WG, a gente tem esses produtos aqui para aplicação foliar, né? Baseada em dioflanato metílico e mancozeb, a gente só tem esses 2 para aplicação foliar de antracnose, e o restante daqui para baixo, todos esses aqui são para PS. O professor falou para ele para dar aquela esterilidade da semente, né? Tirar todo o inóculo do fungo que tiver na doença. E aqui, continuando com o próximo slide, a gente tem o restante dos produtos aqui também para utilização em TS. A doença açucarada do soro, ela o seu tratamento que é baseado em triazol e carboxamida e estubilurina. A gente tem grande quantidade de produtos com triazol, temponazol e diferentes produtos comerciais, né, com esse produto. O mofo da panícula, a gente também está falando de um produto com aplicação em TS. Mancha amarela, aplicação foliar, né, de triazol. Aqui é o mitosporiose, todos os produtos com aplicação foliar. A gente também tem uma limitação aqui, né, de triazol, mancozeb, benzimidazol. Fusariose, todos os produtos aqui com aplicação em TS. Na maioria das vezes aqui a gente também tem os mesmos ingredientes ativos, só que em diferentes produtos comerciais, e aí a gente tem a mudança de ingredientes inertes. Né? Aqui mancha marrom também, todos em TS, e a gente já começa a perceber aqui a repetição de produtos utilizados para outras doenças, né? Standard-top, amulete, Surge-top, né? Maxim aqui, 4 produtos de Maxim. A gente percebe aqui então uma limitação desses produtos, né? Sendo utilizados em várias doenças. Fungo de armazenamento, também aqui todos em tratamento de semente. Aqui entramos na ferrugem. Aqui eu gostaria de dividir as ferrugens em 3, né? Por quê? Porque a polissora é uma ferrugem de grande importância no milho, principalmente, estava pesquisando, é a ferrugem lá que é mais agressiva no milho, né? E ela é utilizada, e ela acaba atacando também o sorgo. Aqui a própria ferrugem do sorgo, né? A Puccinia púrpura, ferrugem do sorgo, onde todos os produtos aqui para essas 3 ferrugens são aplicação foliar, né? E a Puccinia triticina, que é a ferrugem da folha que é encontrada no trigo. Então aqui é a ferrugem do milho, ferrugem do trigo, que acaba se infectando também o sorgo. Né? A mancha foliar, causada por Fiosphaera maíz, né? A gente tem um produto aqui também. Tombamento, aqui a gente tem muitos agentes causais, crítico, foma, fusário,
tratamento de semente também. E aqui algumas doenças que não têm produto registrado na Agrofit, né? O Helicotilex, a maltofluina, o bilde do sorgo, né? Beronos scleróspora, o Rhizopus, ovo preto, né? Sclerotium bovis, o multisclerótico também não tem produtos registrados. Então, ao entrar nas doenças agora, vamos começar a falar de antracnose, causada aí por encontrado 2 agentes causais, que é o Leptospira e o Succineol. Quais que são os sintomas? Essa daqui é uma planta, não consegue apagar isso, professor. Aqui os sintomas. Aqui a gente tem uma planta com um sintoma bem evoluído, né? A planta ficou seca, sintomas do polvo, sintoma na folha. Aqui os sintomas na folha são manchas arredondadas no início, coloração preta no centro, né? Manchas arredondadas, aqui quando está no início, e aqui a junção dessas manchas. Né? Aqui a gente tem a nervura, aqui a mancha já é mais elíptica, ela é mais alongada, no formato de olho, e ao se falar do colmo, a gente tem ela escurece o colmo e aparecem essas purulências brancas também. Né? É uma diferença, que tem uma coloração um pouco mais avermelhada, né? E no colmo de um tom mais escurecido. Então tem 17 produtos aqui registrados para antracnose. Então aqui uma forma de controle, uma XXL, única aplicação em tratamento de sementes, né? Um produto de contato sistêmico. Suporte WG, um produto sistêmico, aplicação em estágio V4, 2 aplicações de 10 em 10 dias. E aqui o Mancozeb, né, o controller MD, um modo de ação residual, aplicação no aparecimento da doença, no máximo 3 aplicações a cada 7 dias, a recomendação. Aqui o Leptosporiose, Ex-Heroidum túrcico, né? É uma doença aqui de formato elíptico, aqui também de formato elíptico, mas eu sei que é uma variação. Essa aqui é uma de coloração pálida, e aqui eu não sei se posso dizer os alas, pessoal, alas também, né? Eu coloquei aqui extremidades, porque eu não sei se poderia dizer alas avermelhadas, então é uma questão de variação da sintomatologia da doença. Com 15 produtos registrados. Aqui a gente tem então o Raino, que é um produto recomendado, com contato sistêmico, aplicado nos primeiros sintomas ou preventivamente, em 2 aplicações a cada 15 dias. Outro produto, muito conhecido aqui, né, Sporflex, sistêmico, aplicado nos primeiros sintomas, né, ou preventivamente, no máximo de 3 aplicações a cada 14 dias. E o controller NT-WG é muito parecido com aquele utilizado lá para a antracnose, né? Há poucas mudanças aqui da formulação. O modo de ação também residual. A época de aplicação também é bem parecida, estágio V8 ou V12, ou do aparecimento da doença. 3 aplicações a cada 7 dias. Aqui a ferrugem, Fucsinia púrpura. Aqui eu trouxe a ferrugem, lembrando aqui a ferrugem do sorgo mesmo, não trouxe a outra ferrugem. E aqui também tentei trazer 2 formas de variação da sintomatologia da doença. Né? Aqui são pústulas, aparecimento de pústulas isoladas, de coloração alaranjada, né? Bronzeada, como diz no livro. Né? E aqui são pústulas também, mais aglomeradas, mais juntas, né? Dada, acredito eu, a intensidade da doença, mas aqui de coloração avermelhada, aí uma variação da doença. Né? 9 produtos registrados para ferrugem. Aqui o Misericlore, um produto residual, à base de Mancozeb, né? A Mancozeb, aqui o residual, e a espirulina, um ciclo específico. Né? Recomendação
duração aí de 40 a 50 dias após a emergência ou com primeiros sintomas. 2 aplicações a cada 10 dias. Azimut, um produto também aí bastante conhecido, que ainda na prática, modo de ação sistêmico, né, baseado em citrulina, pirazol, preventivamente no amolecimento dos sintomas. A gente percebe aqui já bastante aqui essa recomendação, né, preventivamente ao amolecimento dos sintomas. E destacar isso daí para vocês pensarem um pouco mais também. A Cross, outro produto sistêmico de contato, preventivamente, ou no máximo com 6 a 8 folhas. E aqui a doença açucarada do surdo, a clavíceps, causada por clavíceps africana. Né? Como que ocorre essa doença? Então, vamos entrar um pouco mais nela. O fungo, ele ataca somente a panícula, a inflorescência do surdo, né? E ele ataca o ovário que não foi fertilizado. Então, ele entra, infecta, coloniza, e quando coloniza, ele exuda uma solução açucarada que forma o sintoma aqui da doença, que é a gota de mel, né? Essa gotinha aqui. Essa gota, ela pode cair no solo, cair na folha, né? Quando cai na folha, ela é um atrativo para outros fungos oportunistas, por causa desse açúcar, né? Dessa solução açucarada. Você sabe qual é a carboidrato específica? Não sei. Eu sei que é a solução açucarada. Me lembra muito da questão da fumagina nos cítricos, né? Os outros fungos oportunistas aproveitam e ficam aqui, né? Nessa gota, e ela fica escura. Então, às vezes, quando há fungo oportunista, ela fica escura. E quando essa analogia que você fez da fumagina também é o cladosporo e outros fungos se alimentam também dessa substância açucarada que ele produz. O produtor de braquiária, uma vez, eu acho que eu estava lá em Unaí, tinha um aluno que tinha, lá tem muito produtor de braquiária. E aí, quando a gente caminhava nos campos para produzir, aqui embaixo ficou preta a calça, por causa de também da embraquiária, vários capins, não só o sorgo. O sorgo a doença açucarada é de gramíneas, é isso mesmo, eu ia entrar na... Ele dá embraquiárias e sorgo. E aí é um problema, o fungicida quase não consegue reduzir isso. O trabalho maior que está sendo feito é com material resistente para tentar o patógeno não infectar. Então, quando não entra esse fungo, os fungos oportunistas aqui, ela continua branca, devido ao micélio do fungo. Então, a próxima etapa aqui é o início da formação de escleróides no local onde seria o grão. Então, o fungo ele colonizou ali, não sai mais o grão, né? não é formado mais o grão, e ele vai formar os escleróides aqui, ó, escleróides maduros, né? Aqui onde estava o grão. Então, a gente afeta aí a quantidade, né? O peso, a quantidade de grãos formados e também a qualidade. Né? Aí vocês me perguntam, é o ponto onde o professor aqui tinha falado das micotoxinas. Eu estava fazendo a leitura e ele não tem micotoxinas, então ele pode ser, como eu tinha falado na utilização da forragem, ele pode ser triturado e dado ao animal, que ele não tem. Mesmo esmero? Mesmo nas gotas de mel. Ela endurece. Endurece, ela seca, né? Se fosse na esquina do meio, o povo pegaria pronto, né, cara? Doce. Pouca doce, né? Então aqui a gente tem um hospedeiro alternativo, que é também aqui do mesmo gênero do sorgo, mas um outro sorgo. E milho não dá, cara. Esse patógeno nunca vi relato dele. Vou até pesquisar, me deu curiosidade para ver esse facélia. Esse facélia é a forma perfeita, que é quem realmente causa. Clavíceps é a forma imperfeita, a forma sexual. Clavíceps. Lembra o esporão que a gente falava lá na história da patologia? O esporão é o escleróide que ele se forma e que começava a produzir alcaloides. Lembra daquela história da época medieval, que comiam um pão e aí as pessoas ficavam sem os membros? É uma espécie de clavíceps do trigo
que triturava, e aí as pessoas perdiam os membros, né, o pé e a mão, começavam a ter gangrena, acumulava esses alcaloides e as pessoas perdiam membros. Fechado. Mas como que dá carvão? Não fica exposto também, né? Porque, por exemplo, o fungo poderia muito bem penetrar pelo estigma também, pensando igual acontece com o carvão do milho, né? Ele entra nos cabelinhos da espiga e entra, né? Mas isso também, a barreira física pela palhada, né? Pode ser. Então, temos aqui 20 produtos registrados para a doença açucarada do sul. Modo aí de controle, né? Orquestra, produto conhecido, protetor sistêmico, preventivamente ou no aparecimento dos sintomas. Duas aplicações, deixa eu ver se eu falo por dia, mas Dos 7 a 10 dias. Deodara é um produto protetor sistêmico, preventivamente no aparecimento de sintomas, duas aplicações aí a cada 15 dias. E como conclusões, a gente tem aqui 19 ingredientes ativos, advindos de 12 grupos químicos. E 18 doenças, né, com produtos registrados, e aquelas 5 doenças lá que não têm produtos registrados. Né? Bucha esclerótica, bucho preto, virgem surdo, portidão cinzento local, e nematóides para velho continentes. E com esse nematóide, o que você pensa em fazer uma vez que você viu isso na área? O que você pensa de controle? O que você faria? Porque o tema dele é controle químico, né? E os nematóides, viroses, eles ficam meio dentro de uma outra estratégia de manejo integrado que envolve questões mais culturais, né? As coisas do solo, por exemplo, se fosse próprio mofo branco, né? Uma situação que o mofo branco você não conseguiu controlar, aí você vai ter que se associar a outras estratégias mais clássicas, né? Para serem implementados para controle. Então, aí os nematóides que ele está puxando é justamente pegar na sua expertise em outro, né, no estágio que você faz. Você quer fazer alguma menção? Não, dessas atividades. eu acho que entra em outra questão, mas eu diria também aqui, ó, até interessante, eu falo em nematóide hospitalar, aí eu acho que seja defasagem também, né, professor? Lá no site não fala de outros nematóides que atacam o surdo. Talvez até aconteça para fundo também, mas não é só o próprio pratilhento. Isso. Até não é só o olho por Você não trabalha com isso. Hã? Não trabalha justamente com isso. Não, esse aqui é N-continentes no caso, aquele redondo assim. Não. Só tem ele, entendeu? Aí nós estamos falando aqui que não tem continentes no site, no próprio site não tem N-continente. Se ele é tão importante para a soja, porque nada impede, se existe essa troca, soja, sorgo e todas essas culturas, como que essa dinâmica do pratilento também, se ele também não aumenta a população no campo, quando você planta, já que ele tinha inicialmente um apetecimento, uma preferência por gramíneas, né? Pratilentos e sorgo, você vê pouco trabalho considerando o sorgo como uma planta rústica, né? Às vezes você não tem uma impressão de que ela você não precisa nada, né? É igual um maná, sabe quanto dá, né? Você coloca lá a semente do sorgo e ele nasce e você não precisa de fazer nada. Pode ver, tem poucos produtos registrados para a cultura. 56. Aí que a gente entra em outra questão, tem produto para nematóide? Eu também não sei porquê, professor, que não está na Agrofit, sabe? Mas tem produtos para registrar. Abamectina, ciclobutifluran, fluorpirano. A Inemate já é biológica, aí já não entra aqui no químico, né, professor? Mas tem produtos registrados em amplitude, né, para todos os nematóides. Eu também não entendi porque não está no É importante a gente considerar que espiralado dá em qualquer lugar, né? Nesse caminho aqui, se eu pegar um espiralado, ele vai pegar. Ele sempre aparece nas amostras.
Então resta saber o quanto que ele tem essa presença tão frequente, epidemicamente ela tem uma importância epidemiológica para causar uma doença para a cultura, ou então esse monitoramento que agora, devido, né, a algumas evidências científicas de que os danos deles são consideráveis na produção. Porque antigamente se considerava, quando eu fiz no início de 2000, nematologia e tal, o professor falava pouquíssimo sobre Helicotilenco dístera, né? Que ele era um nematóide sem relevância, sem importância. Ele estava sempre frequente, mas que não tinha relevância. Hoje já tem uma outra história, totalmente diferente. Então, essa população, o quanto que ela vai afetar a planta, né? Você vê uma lavoura de sorgo completamente, no final do ciclo, completamente devastada por uma série de patógenos. E pouco se fala sobre produtividade, esses dados de produtividade, ou manejo, Uma aplicação de fungicida. ou de fungicidas. Uma só, última. Então os produtos aqui, 56 produtos, destacando aqui a importância dos produtos para tratamento de semente, né? Aqui eles estão em mesa aqui, os Maxins, né, Dartop, todos esses aqui que tem TS na frente, ou top, ou XL também é utilizado para tratamento de sementes. Conclusão: 5 produtos de contato, 9 produtos de sistema de contato, 4 produtos de sistema de protetor, 5 produtos, né? Protetor, sistema de contato de gestão, todos aqui são para tratamento de sementes. E aqui os demais produtos sistêmicos, né? 35 produtos. E aqui eu queria também destacar, como conclusão que eu tirei desse trabalho, o que eu observei. Um aumento da produtividade e da área plantada. Então, como teve um aumento da última safra para essa safra que teve, também se espera nesse ano um aumento de área e também de produtividade. Porque a produtividade está atrelada à tecnificação, aquilo que o professor falou. O aumento de produtividade pode ser com um aumento de uma aplicação de inseticida ou de fungicida. Então, se aumenta a importância da cultura para o produtor ganhar dinheiro, né, se ele vai tirar esse milho que está dando prejuízo para ele, e possivelmente aqui em Goiás, dada a expressão do sorgo, inserir ele, né, nessa produção, ele vai se investir mais no produto. Né? Então, as doenças do sorgo, elas são encontradas, essas aqui, todas que eu falei, elas são encontradas em outras gramíneas, como o professor também falou, a doença de caráter do sorgo, aquela traquinose, a ferrugem vinda do trigo, do milho. Então, mostra também a importância da sucessão entre a gramínea e uma leguminosa, para não ter essa passagem, né, de uma cultura para outra. Também pensando em doenças de solo que a gente tem e também ocorrem na maioria das outras culturas, tratamento de semente é importante. Né? E aqui no sorgo principalmente, porque o produtor também não faz aplicações depois, essa semente já vem tratada com bom tratamento tem grande relevância. Né? E baseado aqui no nosso trabalho de controle químico, a gente percebe um baixo número e também uma baixa variedade de produtos. Né? A gente percebe aqui 56 produtos, mas desses 56 produtos, muitos deles têm o mesmo ingrediente ativo. Né? Tem a diferença só de formulação, os inertes ali que tem uma mudança. Então, por quê? Né? Porque uma cultura ela é de menor interesse e de menor investimento por parte das empresas que vão produzir esse produto. Será que a empresa ela vai querer produzir aquele produto somente para sorgo, né? Somente com a doença que está causando sorgo, ou somente para aquelas gramíneas? Né? Ou dois, ela é uma cultura mais resistente a estresse. Então, eu queria deixar isso para vocês. Será que ela é uma cultura de menor interesse econômico? Ou ela é uma cultura um pouco mais resistente, mais rústica, assim como a gente percebe para essa tolerância, né, ao estresse hídrico? Talvez também seja a aliança dos dois. Então, o meu trabalho se encerra aqui com essas reflexões. Aqui as literaturas consultadas. Obrigado.